Onde você está, feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui no santo sábado do Senhor, na sua santa casa, Pai, para juntos adorarmos e para juntos aprendermos um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor. Amém. Poderíamos estar em vários lugares nesse momento, mas o Espírito Santo do Senhor colocou em nosso coração o desejo de estar aqui na Tua casa, Senhor. Amém. Somos gratos por isto, somos gratos pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Obrigado. Que o Senhor não deixe em nosso coração, reinar em nosso coração a ingratidão como aquele povo de Israel foi. Como muitas vezes nós somos, que o Senhor possa tirar esse sentimento de ingratidão do nosso coração, meu Deus. E que só reine um sentimento de gratidão ao Senhor por tudo, Senhor. Fica conosco, nos ajuda a entender Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus. Já está até ali na tela o que nós vamos falar nesta manhã. Quem que dá estudo bíblico, ou melhor, quem finaliza estudo bíblico, já está acostumado a falar sobre esse tema. Porque às vezes a gente começa um estudo bíblico, quando dá 4, 5 estudos, acaba. Né? As pessoas desistem, tem gente que se muda, tem gente que não quer mais, tem gente que pede para a gente não ir mais, aquele negócio todo. Mas quando a gente conclui o estudo bíblico, a gente passa essa mensagem. Porque essa mensagem já está na parte final dos estudos bíblicos. Depois do batismo, depois da igreja, depois já tem aprendido sobre dízimo, já tem aprendido sobre os mandamentos, sobre a volta de Jesus, tudo. Já tem aprendido tudo. E aí nós vamos entender como devemos proceder a partir de quando aceitamos Jesus. Porque princípio de vida cristã é os princípios que eu e você devemos ter em nosso cotidiano, em nossa vida. Nós devemos seguir esses princípios que nós vamos ver aqui nesta manhã. Então, são perguntas interessantes. Nós vamos ver versos aqui que chamam a atenção com certeza de todos nós. E a primeira pergunta é: que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Ou seja, como é que você podemos crescer espiritualmente? Nós só conseguimos encontrando aonde? Na palavra de Deus. Porque é lá que nós encontramos a maneira certa de viver a nossa vida. E o remédio, a maneira de viver a vida cristã, está no cristianismo, está na palavra de Deus, está nos ensinamentos de Jesus. Então, João, capítulo 5, versículo 39, a palavra de Deus diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De quem? De Jesus. Então, uma das coisas que eu e você devemos fazer para que a nossa vida espiritual dê um passo adiante a cada dia é examinar as Escrituras. Às vezes a gente pede oração, né? A gente diz que vocês orem por nossa vida espiritual, mas se os irmãos estiverem orando e a gente não estiver praticando essas coisas que a gente vai ver esta manhã, não adianta de nada. Porque Deus não vai mudar eu e você à força. Deus não vai colocar as coisas que Ele quer em nossa vida sem nós queremos. Então, uma das coisas que eu e você temos que ter o costume em fazer é examinar a Bíblia. E examinar a Bíblia não é só ler. Irmão, se a gente for só ler a Bíblia, o que nós vamos encontrar são histórias. Histórias interessantes, histórias impactantes, mas nós não vamos conseguir tirar dali o que realmente nós necessitamos, o que nós precisamos. Por isso que devemos examinar. E quando a gente está dando estudo bíblico, o maior exemplo que a gente sempre usa é quando a gente vai no médico, né? Que se você for no médico e o médico só olhar para você e passar uma receita, você não vai gostar, eu não vou gostar, a gente vai dizer: aquele médico não presta para nada, porque nem me examinou. Então, se a gente não examinar a palavra de Deus, nós não prestamos para nada. É a mesma coisa, irmão. Se eu e você queremos tirar coisas interessantes da Bíblia, eu e você precisamos examinar a Bíblia, eu e você precisamos estudar a Bíblia. Quando a gente estudava, que a gente queria fazer um trabalho de apresentar, a gente tinha que estudar sobre aquele tema. Ou senão a gente ia só ler.
Eu não sei vocês, eu já fiz muito trabalho, já passei muito trabalho na escola, onde eu só lia. Exatamente. Angelina, você tem mais argumentos do que eu para falar sobre isso aí? E ela, como professora, sabe que uma coisa, Angelina, é um trabalho bem explicado, um trabalho bem estudado. Outra coisa é um trabalho só lido, né? A professora nota logo quando a pessoa só leu, quando não estudou. A pessoa nota logo. A professora nota logo. Exatamente, tem aluno que nem lê. Então a Bíblia, ela também não tem que ser só lida. Ela tem que ser estudada. Irmãos, nós temos aqui, Deus nos deu uma escola sabatina, onde Davi falou algo que é interessante e é verdade. A gente não sabe, se a gente quiser, a gente poderia passar a ficar só com a escola sabatina, já é gratificante. Mas é claro que Deus, uma organização que Ele deu à igreja, nós temos o momento da escola sabatina e nós temos o momento do culto divino. Mas mesmo se a gente tivesse só a escola sabatina, já é gratificante, porque nós aprendemos muita coisa na escola sabatina. Muitas coisas mesmo. Estudando a Bíblia diariamente, nós aprendemos muita coisa. E aí você temos que ter esse hábito, esse costume de examinar a Bíblia. Porque se for ler só por ler, é só passar tempo. Tem gente que diz assim: eu li o Reavivados de hoje. Irmãos, não tira o tempo só para ler o Reavivados, tire tempo para estudar, para examinar o Reavivados. Se eu perguntasse aqui o que foi que você tirou hoje de importante do Reavivados, o que será que a gente diria? O que foi que você tirou de importante hoje da lição da escola sabatina, onde a gente viu hoje de manhã? O que foi que você diria? Se a gente falar, eu li um capítulo da Bíblia hoje, irmão, Deus não quer que você só leia, que eu só leia. Deus quer que eu examine, que eu coloque em prática o que Deus está me mostrando ali. Porque a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia fala dele. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer para termos um crescimento espiritual é estudar a Bíblia todos os dias. É o alimento para ser todos os dias. Não é igual aqueles alimentos de festa, que é só uma vez perdida. É aquele alimento que nós necessitamos. É o nosso feijão. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Nosso feijão espiritual, estou falando, viu? Continuando. Qual outra prática que a gente tem que ter? Colossenses 4, versículo 2. Deixar o pessoal abrir a Bíblia, né, Davi? Porque se botar só aqui, aí... Vamos botar só os textos aí. Pronto. Aí então vou procurar aqui. É bom que eu procuro também. Colossenses, ainda mais que é um livrozinho tão fácil, né, gente? De se encontrar. É difícil não, Colossenses não. Está no meio do Novo Testamento. Difícil é Ageu, Abacuque, né? Aí é um pouquinho complicado. Mas mesmo assim, gente, se torna complicado quando a gente não tem costume de abrir, viu? Porque quem tiver o costume de abrir não vai encontrar dificuldade nem no livro da Bíblia. Então, um hábito que eu e você devemos ter. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Na minha Bíblia é a página 1110. Vai mudar em algumas aí. Mas a minha, que é essa daqui, Bíblia Missionária, é a Bíblia, é a página 1110. Então, Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo ele diz o seguinte: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça. Qual é o remédio aqui para o crente? Orar. Irmãos, eu e você temos que ter o hábito, o costume de estar em oração. Todos os dias, eu e você temos que ter o costume de falar com Deus. Não é só de manhã não, ou só aquelas orações cotidianas que nós temos no café, almoço e janta não. Nós temos que ter momentos da gente com Deus. E eu estou falando momentos sós. Porque nós temos momentos aí entre irmãos, a gente liga para alguém, a gente ora com alguém. Às vezes tem um culto no Zoom pela manhã que a gente está reunido entre irmãos. Tem outro momento que a gente se reúne com irmãos. Mas eu e você temos que ter um costume a sós com Deus. Porque eu e você temos que ter o costume a sós com Deus. Eu e você temos que ter o costume em família com Deus. E eu e você temos que ter o costume em congregação com Deus. E nesses três momentos, nesses três encontros, seja eu com Deus, minha família com Deus ou a congregação com Deus, tem que ter oração. Porque a oração junta até com o estudo da palavra. Porque se você tiver o costume de estudar a Bíblia todos os dias, então você vai ter o costume de orar todos os dias. Se em algum momento você pegou a Bíblia para ler ou para estudar, como você diz, e não orou, então está começando errado. A primeira coisa que você devemos fazer é orar.
E aí pedir a Deus orientação para o estudo da palavra. Acho interessante na vida de Daniel, eu e você vimos a vida de Daniel. Daniel foi aquele homem fiel a Deus. Mas a Bíblia, eu acho que é Daniel capítulo 6, versículo 10, ou é 10, 6, é um negócio assim. A Bíblia, ele mostra lá que Daniel tinha um costume de orar. Quantas vezes por dia, pelo menos, Daniel orava? 3, muito bem, até a criança lá perto gritando. 3 vezes por dia. Eu garanto, tenho certeza que a oração de Daniel não era só aquela, Senhor, me abençoe e pronto, vou para a batalha. Era oração de consagração. Era oração de busca mesmo, de falar com Deus, de ter intimidade com Deus. Eu e você temos, às vezes passamos horas falando com alguém, porque a gente não fala para a pessoa que é mais importante nesse universo para todos nós, que é Deus. Então o crente tem que ter o costume de estudar a Bíblia, e ele tem que ter o costume de orar. Vamos ver outro costume aí, Davi. Tem que ter uma vida de oração. Hebreus 10, 25. Qual deve ser o outro costume do crente? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Esse verso aqui também é bom os crentes terem na mente. Para não esquecer. Aqui na minha Bíblia, a página 1136. 1136 aqui na minha Bíblia. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus diz o seguinte: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Qual deve ser o costume do crente aqui? Congregar, vir para a igreja. Uma vez na semana? Não. Todas as vezes. A não ser, como a gente já falou, aquela questão que a pessoa está doente, ou pronto, vem na quarta-feira, a pessoa trabalha, mas ou está cuidando de alguém que está doente também. Mas irmãos, a gente vê hoje, Davi, que as pessoas faltam culto por qualquer coisa. Estou com a dor na unha do dedo mindinho. Eu não vou para a igreja porque estou com dor. Mas irmãos, para bater perna a gente vai. Para bater perna a gente vai. Passa a semana todinha trabalhando, não tem uma dor na unha. E se tem, vai. Mas se a gente fosse ficar em casa, já estou parado, você já dá certo, né? Nem isso. Mas aí não, com a dor, você não está aqui com a dor. Exatamente. Não é isso, irmão. Irmãos, aí eu vou tirar para o sábado. Irmão, lugar de crente no sábado é aonde? É na igreja. A não ser que seja uma necessidade, como a gente já falou, agorinha. Doença. Não vem com argumento de trabalho, não, pelo amor de Deus. Se você for com argumento de trabalho, você não é adventista. Pode ser qualquer coisa, simpatizante. Adventista não. O costume do povo de Deus no sábado é estar adorando a Deus, na casa de Deus. E esse costume já tem que começar desde o pôr do sol. Para mim, o crente na sexta-feira ele tem que estar também no meio do povo de Deus. No sábado de manhã ele tem que estar no povo de Deus. No sábado à tarde tem que estar no meio do povo de Deus. Porque o sábado é de Deus. O sábado não é nosso, mas daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Então, o crente tem que estar de ter o costume de frequentar os cultos da igreja. E nós temos culto aqui todos os dias, filho. Nós temos culto aqui 3 vezes na semana. Estou dizendo aqui. Nós temos um encontro também na segunda-feira, né, irmã Dava? Cada irmã Dava não teve agora recente, por causa de algumas coisas que a irmã Dava teve, mas essa semana, com o fim de Deus, vai ter. Tem o culto do Zoom de manhã. Irmão, o que não falta é culto, para a honra e glória de Deus. O que não falta é momento para a gente adorar a Deus juntos. Agora a gente não participa muitas vezes porque não queremos. Não é por falta de oportunidade, não é porque não queremos. O culto no Zoom, até quem está doente pode o culto no Zoom, até quem está doente, hoje tudo está sendo na base do Zoom. É culto, reuniões. Até no hospital a pessoa pode. Exatamente. A pessoa pode, onde tiver, pode participar de um culto. E se eu tenho certeza que se ligarem para cá e dizer, rapaz, eu estou doente, estou no hospital, não posso participar do culto, queria, a gente liga a câmera aqui. Pois é, a pessoa
Tem no canal de Angelina, se não quiser, a gente liga a câmera aqui, a pessoa assiste ao vivo o culto aqui. Mas só se for um caso de urgência, viu, irmão? Porque se a gente for botar aqui para o povo assistir, o povo não vai querer vir para a igreja. Só se for um caso de urgência, como a gente teve na pandemia, né? Então, gente, tá com saúde, tá bem, venha para a igreja. Hoje aqui poderia ter mais gente. Onde é que está o povo que está aqui, pelo amor de Deus? Se está em casa, temos que orar para que eles venham para a igreja. Se estão bem, tem que orar para que Deus abençoe a vida espiritual deles. Se está enfermo, tem que orar para que Deus faça um milagre na vida das pessoas. Mas nós temos que orar por essas pessoas, porque o costume do povo de Deus no sábado é estar na igreja. Então temos que frequentar os cultos da igreja. Outro ponto, Marcos capítulo 5. Esse livro aí é fácil de encontrar, viu? É o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 5, versículo 18 a 20. A palavra de Deus diz o seguinte: amém? Capítulo 5, Marcos, capítulo 5, versículo do 18 até o 20. 18, 19 e 20. Diz o seguinte: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelo demônio pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiraram. Eu preguei aqui, foi na quarta-feira retrasada, eu preguei sobre isso aqui. Quem estava aqui lembra o que eu falei. Mas foi pegando só esses 3 versos que a gente leu. Aquele homem que foi curado por Jesus, ele começou a pregar o que Jesus tinha feito na vida dele. Então ele virou um missionário. Então eu e você devemos ser um missionário, porque se nós estamos aqui é porque Jesus já fez muito por nós. Jesus já libertou a gente, Jesus já tirou a gente de lugares que a gente estava, que talvez se nós estivermos, só Deus sabe como é que nós estaríamos hoje. Então Cristo fez alguma coisa na sua vida e na minha vida. O que eu e você devemos fazer é levar este evangelho para as pessoas que estão precisando. Irmãos, e não existe horário melhor para ir pregar para as pessoas do que o sábado à tarde. Podemos pregar em qualquer dia da semana, podemos. Mas o sábado à tarde é, eu acho assim, o principal para que eu e você vá fazer alguma coisa. Vá pregar para as pessoas. Vá falar de Deus para as pessoas. Acho interessante. Na sexta-feira, como eu falei, a gente tem que estar reunindo com os irmãos. No sábado pela manhã temos que estar reunindo com os irmãos. E no sábado temos que estar reunindo com os irmãos, indo atrás das pessoas que estão precisando do Evangelho. Agora a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo no sábado à tarde? Quando não tem reunião, quando não tem alguma coisa para fazer. Todos aqui com certeza já em algum momento passaram um sábado à tarde em casa. Em algum sábado. Pense num porre é você ficar o sábado à tarde em casa sem fazer nada. Eu estou dizendo comigo. É chato. Você fica querendo que o sábado passe logo. Aí você se torna, em vez de ser um sábado de adoração, se torna um sábado penoso, se torna um sábado agoniante para você, porque você não está trancado em casa sem fazer nada. Irmão, mas quando eu e você saímos para pregar, o sábado fica um sábado deleitoso, fica um sábado prazeroso, fica um sábado realmente que Deus vê que eu e você estamos fazendo algo para a salvação das pessoas. Então, se você tem o costume de ficar o sábado de tarde em casa, pare com isso. Se envolva numa dupla missionária, se envolva com alguém, visite um irmão que não está vindo. Eu não dou estudo bíblico, vá com alguém que está, vá visitar algum irmão, vá visitar alguém que está precisando de ajuda, mas faça alguma coisa no dia de sábado à tarde. Tem igrejas por aí que pregam mais que a gente.
da maneira deles, a mensagem deles, a doutrina deles pode ser falsa, pode ser o que for. Mas eles pregam mais que a gente. E a gente tem um sábado à tarde para pregar e a gente não faz isso. Estão em casa, estão nas calçadas. Isso. Então o que é que você estamos fazendo? Como é que nós vamos ter um crescimento espiritual se nós não estamos fazendo essas coisas? Então vamos recapitular. Qual foi o primeiro que a gente viu? Faz igual a Davi, vocês só saem daqui hoje quando disser. Dalva, Angelina e Davi não falem nada. O primeiro, qual foi o primeiro passo que a gente viu aqui para que realmente nossa vida tenha um crescimento espiritual? Não, estou falando os versos não. É o que é para fazer. Estudar a palavra de Deus. Qual foi o segundo? O primeiro foi estudar a palavra de Deus. Qual foi o segundo? Oração. Terceiro, ir para a igreja. E agora? Pregar o Evangelho. Então, irmãos, se eu e você tivermos o costume de fazer, de praticar esses quatro coisas que a gente viu aqui nesta manhã, a gente vai ter um princípio de vida melhor do que nós temos hoje. Nós vamos crescer espiritualmente, irmãos. Jesus deixou isso aí para que a gente faça essas coisas. Ele não deixou só para a gente aprender, ele deixou para a gente praticar. Então vamos mais para frente que tem algo aqui mais interessante também. Como devem ser as horas do sábado? Vamos ler só esse daí, Isaías 58. Agora eu quero que vocês leiam na Bíblia. Isaías 58. Uma vez eu disse, foi na Efrete, que o resumo do que o cara deve fazer no sábado está aqui nesse verso. O resumo do que fazer no sábado está aqui. Isaías 58. Vou esperar todo mundo achar esse verso. Isaías capítulo 58, versículo 13. E você não sabe o que fazer no sábado, tá? Isso mesmo, estava muito bem, Defeito. Eu não sei o que fazer no sábado. Leia esse verso. Esse verso já vai dar uma direção bem interessante, porque eu e você fazemos no sábado. Isaías 58, versículo 13. Deixa a Tereza ajudar a Verônica, né? Achou? Muito bem. Verônica invocada. Diz assim, versículo 13: se vigiarem os pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer, o deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Versículo 14. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança do Jacó seu pai. Porque foi a boca de quem que disse? A boca do Senhor. Foi nada mais, nada menos do que a própria boca de Deus que falou isso aí. Irmãos, o resumo do crente, o que fazer no sábado, está aqui. O crente, ele não pode cuidar dos seus próprios interesses. No santo sábado do Senhor, o crente não pode fazer a sua própria vontade. No santo sábado do Senhor, na verdade, se a gente fosse fazer a nossa própria vontade, até no dia a dia, a gente está arrebentado. Mas Deus está dizendo, se vocês honrarem o meu sábado, se vocês guardarem o meu sábado, tendo cuidado com o que vocês vão fazer, tendo cuidado até com as palavras vãs. Eu acho interessante esse último detalhe. Palavras vãs. O que é que eu e você temos conversado no dia de sábado? Será que a gente no dia de sábado, em vez de estar já, qualquer horário do sábado, em vez de estar se reunindo para falar de Deus, para falar do amor de Deus, para aprender sobre Deus, será que vocês estamos nos reunindo para falar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Homem, como é que foi o jogo ontem? Foi bacana assistir o futebol ontem? Menino, e aquela novela? Mas talvez tiver um crente que assiste novela, misericórdia. Sangue de Cristo tem poder, mas vai que tem, né? Eu não duvido de nada desse mundo. Assistiu aquela novela ontem?
Os crentes não sabem se reunir no almoço lá para falar só sobre trabalho, e nada de trabalho missionário. Mas tudo sobre firma, sobre não sei o quê. Aí começa às vezes a falar da vida do outro, começa a espancar o outro nas línguas, começa a fazer várias coisas, falar várias palavras, mas menos palavras que edificam a palavra de Deus na sua vida, menos a palavra que edificam realmente o conhecimento de Deus em minha e na sua vida, menos palavras que nos aproximam de Cristo. Eu e você temos que ter cuidado com o que a gente conversa no sábado, irmãos. Eu e você tem que ter cuidado com o que a gente faz no sábado. O sábado ele é santo. E Deus disse, se vocês tiverem cuidado com isso, se vocês guardarem o meu santo dia, se vocês obedecerem o que está escrito, vocês vão ter um sábado deleitoso. Não é deitoso não, viu? É deleitoso, vai ter um sábado prazeroso. E a palavra de Deus diz que Deus vai sustentar o povo dele. Amém. Então não fique preocupado, eu não vou trabalhar, eu vou perder o emprego. Irmãos, quem está pedindo para você guardar o sábado é Deus. Se Ele pede, Ele vai sustentar você e sua família. Ele vai realmente dar a você o que você está precisando. Ele não vai dar a você para você estar gastando em shopping. Todo mundo, a irmã Angelina falou aqui, né, Angelina? Quarta-feira, aquele negócio todo. Mas Deus vai dar o que a gente precisa. Pode falar, irmã. Fala, Senhor Deus. Muito bem. Um dia desse, acho que está com tempo. Já está com alguns, acho que a Angelina tem tudo gravado, ela deve saber. Aquele culto de pôr do sol que o pastor fez, acho que está com uns 3 meses, 2, 3 meses, acho que mais ou menos isso, né? Que falou sobre o sábado. Foi em maio? Foi mesmo, foi em maio. Pastor, não sei quantos aqui participaram, mas eu vi alguns lá. O pastor mostrou ali o que a gente deve fazer na guarda do sábado, com a guarda do sábado. Textos bíblicos, textos do Espírito de Profecia, várias coisas ali. Irmãos, nós podemos revirar a Bíblia de uma ponta a outra, nós podemos ler os capítulos, os livros dela, mas tudinho. Nós não vamos encontrar em nenhum pedindo para a gente trabalhar, para a gente fazer as nossas vontades no dia de sábado. É só a vontade de Deus, é só o que Deus pede. Irmão, sabe por que às vezes a gente entra o sábado atropelando tudo, não está nada preparado, a louça está suja, a roupa do sábado não está preparada, os meninos não estão ajeitados para entrar o sábado, as famílias não têm mais culto familiar porque a gente não se prepara durante a semana. A gente hoje, poucas pessoas se reúnem no sábado, poucas famílias, na entrada do pôr do sol, poucas famílias fazem o culto de pôr do sol. Para receber realmente o sábado, para realmente entrar o sábado adorando a Deus. Então, coisas que estão acontecendo, que as pessoas não conseguem se organizar, atrapalha todo o sábado, e as pessoas não conseguem realmente ter o prazer de guardar o sábado, porque estão atropelando tudo. Não sei se vocês sabem, mas até a roupa que vocês veem no sábado, além de ser a melhor que vocês devem usar durante a semana, ela tem que estar preparada na sexta-feira. Ela tem que estar tudo organizadozinho, para no sábado você só chegar, vestir e partir a igreja. Mas tem gente que não se organiza, ainda vai limpar sapato, ainda vai engomar roupa, aí fica perdendo aquele tempo, aí chega na casa de Deus, em vez de ser umas 8h30, chega quase 9 horas ou mais. Por quê? Porque se atrasou. Por quê? Porque não se organizou. Sábado, nós temos um Deus organizado. Então Deus quer que o seu povo seja um povo organizado com todas as coisas. Continuando, Davi. Então, como deve viver as horas do sábado? A gente já viu. E Lucas 4,16 é aquele famoso verso que Jesus ia para a igreja, segundo o costume dele. O costume de Cristo aos sábados era estar na igreja. O costume de Paulo era estar no sábado. Dos discípulos era estar na igreja. Do povo da Bíblia era estar adorando a Deus. Então, continuando, como devem ser os membros da igreja, como devem os membros da igreja se comportarem em relação aos seus irmãos?
Efésios 4, 25. Não vamos deixar esse verso aí, né, Daniel? Porque são 3 versos. Falar a verdade, Daniel? Tudo bem. Vamos ver se você está certo. Efésios 4, 25. Acho que Daniel está certo aí, né? Vamos ver aqui o que o verso diz. Efésios capítulo 4, versículo 25. Faz um tempinho que eu não dava esse estudo bíblico. É bom, rapaz, esse estudo é bom, a gente sempre estar estudando para estar relembrando. Irmãos, uma maneira de você decorar versos bíblicos é estar lendo sempre também as mesmas passagens. Quem dá estudo bíblico tem um bocado de passagem decorada, porque dá sempre os mesmos estudos. E é importante a gente ter um monte de versos decorados, porque às vezes a gente está num local, aí a gente está sem a Bíblia, né? Está sem a Bíblia, o cara faz uma pergunta aí, não sei, não lembro. Isso que é bom ter versos decorados. Então, Efésios 4, 25 diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, o membro deve sempre falar a verdade. Até porque a gente sabe quem é o pai da mentira, né? Tem alguém aqui que não sabe quem é o pai da mentira? Se não souber, a gente vai orar na cabeça. O pai da mentira é Satanás. Se o crente tem o costume de estar mentindo, ele está seguindo a quem? Não é a Deus. Se ele tem o costume de estar sempre falando mal ou realmente mentindo sobre a vida de um irmão, ele está fazendo o que Satanás quer. Mas a Bíblia diz que cada um fale sempre a verdade. Os outros versos dizer, um sirva uns aos outros e tem o costume também de sempre fazer o bem. Esse deve ser o costume do cristão. Gente, a gente tem que ser conhecido como as pessoas de Deus, como as pessoas do bem, as pessoas que ajudam as pessoas. As pessoas têm que ver a gente, têm que ver luz, tem que ver um apoio em todos nós. Continuando aqui, estamos partindo para a parte final. Que princípio a Bíblia estabelece sobre vestuário feminino? Mas vale para o masculino também. Davi, deixa eu nem. Calma, Davi. Vamos para 1 Pedro 3:3. Sabe que a mulher ou o homem, que ele tem muita gente que diz assim: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não, estou dizendo, eu sei que tem esse ditado aí, mas tem gente que diz: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser dele. Eu visto a roupa que eu quiser, ninguém manda em mim. Será que é isso que a Bíblia diz? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças do cabelo, joias de ouros e vestidos finos, mas que ela esteja no interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. As mulheres podem vestir qualquer roupa? Os homens podem vestir também qualquer roupa? As mulheres podem se encher de joias, como a gente vê por aí? Não, irmãos. Onde é que está isso? Está na Bíblia, não é coisa da igreja, não. É a Bíblia quem diz. Certa vez eu estava num local, o rapaz me chamou para dar um estudo bíblico. Aí tinha, na igreja, era lá no Feliz Sul. Na igreja tinha uma mulher que ela já era batizada. E na igreja ela vestia roupa de crente. Só que no mundo, vocês imaginam como é que era. Aí a pessoa, nós fomos dar um estudo a uma mulher, foi eu e um casal, fomos dar um estudo a uma mulher. E a gente começou a dar um estudo a pessoa sobre esse estudo aqui. Oi. Eu não escutei. Sim, tem gente que só veste roupa de crente e nem para a igreja. Então a gente foi dar o estudo da pessoa e eu dei o estudo dessa pessoa. Quando eu cheguei nessa parte aqui, o estudo estava tranquilo, de boa. Quando eu cheguei nessa parte aqui, eu falando sobre as vestes, aí a pessoa disse:
Você está falando isso aí. Mas aquela crentezinha lá da sua igreja veste uma roupa escandalosa que eu vejo. Sabe como você fica sem argumento? Nesse momento? É claro que depois eu disse que você não deve reparar a vida dela, você deve realmente buscar a sua comunhão com Deus, porque aquela pessoa talvez seja uma pessoa rebelde, talvez um dia tenha um encontro com Deus e vai mudar. Mas não tem hora que você fica praticamente sem argumento. Porque como é que uma pessoa que é da igreja se veste como o mundo? Como é que uma pessoa da igreja faz as coisas que o mundo faz? E às vezes a gente foca só nas mulheres, mas tem homens também que se vestem que é só um Deus nos acuda. Hoje, tanto homens quanto mulheres, parece que quanto mais arrochada a roupa for, parece que se sentem melhor. É bacana, é a moda. A roupa, antigamente eu vestia uma roupa, se a roupa fosse rasgada é porque eu não estava sem dinheiro para comprar uma roupa. Hoje em dia é moda ali, já as pessoas vestem roupa rasgada. As pessoas hoje querem seguir a moda e não querem seguir Deus. Vamos seguir a moda de Deus, que é melhor? Então, homens e mulheres têm que ter cuidado com sua aparência, com suas vestes. O vestuário, ele é importante. Não é que o vestuário salva você, Daniel. As vestes que nos salvam é as vestes de Cristo. Mas eu e você temos que andar nesse mundo como pessoas que realmente estão se preparando para ir para o céu. Pessoas diferentes. As pessoas têm que olhar para a gente. Antigamente a gente via um crente pela roupa. Aí, essa aí é crente. Anda um bocado de gente, tudo social, aquele negócio todo. Hoje nesse ponto de dedo, as pessoas que querem vestir um social até para vir ministrar a palavra. Então as coisas, se a gente não tiver um cuidado, as coisas lá de fora vão entrar aqui para dentro. E a gente não pode permitir isso acontecer. Ou entrar aqui para dentro também. Então eu e você temos que ter um cuidado com isso. Temos as mulheres e os homens, vou botar os homens também, devem se vestir com modéstia e bom senso. Isso está na Bíblia. Então se alguém te perguntar como uma vez, família de Amanda, 1 Timóteo, vamos ler. A Angelina está pedindo, então vamos ler. É porque eu e Davi falamos que ia ser só um verso, não era, Davi? Por pergunta. 1 Timóteo 2,9 é importante, é. Isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. É interessante que há uns anos atrás, alguém até compartilhou muito um recorte de um programa de televisão que era duas pessoas, um homem e uma mulher, que eles dirigiam um programa, apresentavam um programa que eles davam consultoria para as pessoas sobre roupa. Que roupa combinar com qual, tal. Aí chegavam as perguntas das pessoas, vão para tal evento, que tipo de roupa deve usar, tal. Então, mandaram lá perguntar, eu acho que o público ali ao vivo, né? Perguntando, ficou em pé e mostrou a roupa que estava e perguntou se aquela roupa dava para ir também para uma igreja, se dá para frequentar a igreja com aquela roupa. E esse casal que não é cristão, né, disse de forma nenhuma, você não deve ir para nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica com essa roupa aí, pois a sua saia está com um lastão do lado, do meio da coxa, e você está com um decote muito pronunciado, que você não deve ir para a presença de Deus, na casa santa, quer seja católico, quer seja evangélico, ou seja, a pessoa, todo mundo ali sabe o que não agrada a Deus. Exatamente. E muitas vezes a pessoa está dentro da igreja e não sabe como se vestir. Já fui com o pastor fazer visita em casas de pessoas que a pauta era essa. Crente da igreja. Achando ruim, porque não estava podendo fazer algo lá na frente por causa das suas vestes. Convocou o pastor, convocou os anciões, e a gente já foi por causa dessa pauta. Não, se um crente não está disposto a mudar, fica difícil a situação do ser humano. Então, 1 Timóteo 2,9 diz o seguinte: da mesma maneira que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, pérolas ou roupas caras. Essas roupas caras já me lembro que eu já não estava falando dessa quarta-feira. Amanda, ela é uma pessoa que quando ela não era da igreja, ela gostava muito de joias. A Amanda tinha um monte de brinco, um monte de pulseira, um monte de colar, um bocado de coisa.
E uma saia nem um vestido. Aí tudo era tudo, não tinha saia nem vestido. Não tinha roupa de crente, como o povo gosta de dizer. Aí ela mudou, né, essa questão aí, tirou. Aí, uma vez nós estávamos lá na casa da avó dela e a avó dela disse que talvez muitos aqui já escutaram. Por que essa menina não usa uma joia? Por que essa menina não se veste assim? Isso é coisa da igreja. É a igreja que manda você fazer isso. A mesma coisa está sendo com a menina. É a mesma coisa que Aí, ontem falando de ontem, a minha família estava falando, mas não vai comprar um brinquinho? Eu disse, não. A gente é por conta do negócio da igreja. Eu disse, não, é porque eu não quero mesmo. Podia ser também, mas é porque eu não quero. Mas- eu não uso mais, eu tenho que usar. Mas uma vez a avó dela, nós estávamos lá na casa da avó dela e disse isso. É por causa da igreja, minha filha está na Bíblia. Aonde que eu nunca vi? Corri logo na Bíblia e me dê sua Bíblia. Eu quero sua Bíblia. Pra você ver que a Bíblia é sua. Peguei a Bíblia dela, abri nesses 2 versos que a gente leu nesta manhã. Abri nesses 2 versos, 1 Pedro e agora em Timóteo. Abri no livro, mostrei a ela, falei a ela. Se ela mudou o pensamento, aí é entre ela e Deus. Mas irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não é a igreja que manda eu e você mudar, não. É a palavra de Deus. Se alguém falar alguma coisa, você não trabalha no sábado porque a igreja não quer, porque peça o pastor. Você não veste isso porque a igreja não permita. Você não come isso, é a igreja que não deixa. Irmãos, você diga, está na palavra de Deus. Quem quer que eu mude é Deus. Então eu devo satisfações a Deus, porque é Ele quem vai me dar a salvação. Então você deve fazer isso também. Não se importa porque as pessoas estão criticando. O Satanás vai usar a gente da nossa família para nos criticar. Viu? Não vai ser de fora, não. A gente da nossa família. Satanás vai dizer, vou perturbar esse rapaz aí, ou essa jovem, essa moça. E aí Satanás começa a perturbar. Então, o crente deve fazer isso, se vestir com modéstia e com senso. Vamos adiantar aí. Qual é a atitude do cristão para o casamento? Quem quer casar tanto aqui? Esse aqui, pode pular? Pode pular. Isso é muito específico. A gente sabe que casamento, Deus não quer traição no casamento, Deus não quer o divórcio do casamento, Deus não quer briga no casamento, Deus quer um casamento unido, uma família unida, unicamente com um propósito, dessa família juntos, casal, a família toda, ir para o céu. Resumidamente é isso que Deus espera do casal. Que todos dois andem juntos, num caminho, num propósito de seguir a Jesus. Isso deve ser o propósito do casamento. Então, um casal cristão, eles devem juntos irem para a igreja, irem para o campo missionário, irem fazer visita. O cristão junto deve fazer isso. Um casamento é isso. Um casamento é união. Uma união dos dois, mesmo pensamento. Então, resumidamente, é isso. Então, vamos para o próximo. Honrar, bota aí, está ali. Honrar o casamento, pois Deus reprova, quer dizer, misericórdia. Deus reprova o adultério e o divórcio. Sexta pergunta, já estamos partindo da parte final. O que diz a Bíblia sobre o costume e diversões mudando? Esse é importante. Vamos ver o que 1 João 2, verso 15 ao 17 nos diz. Eu estava, ainda umas ideias. 1 João, mas estamos partindo da parte final, viu, gente? 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Eu já vi tanta discussão sobre isso. Será que o crente pode isso? Será que o crente pode aquilo? Tanta discussão sobre isso. Discussão que eu digo assim, não é chegando a gritos, a brigas, mas uns crentes querendo ir para um canto, outros crentes dizendo que não podem ir para aquele canto. Então a Bíblia diz o seguinte: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Certa vez eu estava num canto ali, chegou um crente e disse desse jeito: Eduardo, chegou um circo, vai para o circo?
Eu disse, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. É certo um crente por si? Mas vocês acreditam que tem crente que vai? Tem crente que vai para si? Tem gente que vai para se divertir com essas coisas que estão aí no mundo e acha que está tudo bem. Não tem problema, Davi. É só um dia. É só uma olhada. Eva também foi comer só um fruto. Aí o que aconteceu? Quantos relatos na Bíblia foi só uma vez e acabou com a desgraça? Irmãos, eu e você temos que entender que nós estamos aqui nesse mundo só de passagem. Então a gente não pode se contaminar com as coisas do mundo. Tem muitas coisas aí que as pessoas, que levam as pessoas a ter um êxtase, um desejo, uma vontade, uma alegria, uma felicidade momentânea. E tem crente achando que é normal isso, que a gente pode ir dar uma olhada em certa coisa, e em um certo canto ver alguma coisa, achando que é normal, que não tem problema, é só uma vez. Eu e você temos que ter cuidado, porque se eu for para tal ambiente, aí aquilo pode acabar com a minha vida. O cristão está falando. E às vezes é um grande mau testemunho. Deus não pode proteger você. Exatamente. Pode acabar com a vida cristã e a vida física de uma vez só. Viu? Eu tinha separado essa semana, nem sabia que você ia pegar isso. Um pensamento aqui de um grande pensador muito citado hoje, Viktor Frankl. Ele diz assim: quando uma pessoa não consegue encontrar um sentido profundo para a sua vida, ele se distrai com prazeres. Então, quem precisa desses prazeres é quem não encontrou ainda o significado real da sua vida, que é Cristo Jesus. Ele é crente, entre aspas, mas ele ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Por isso ele precisa de prazeres, assim, para tentar. Olha, se tem uma frase que eu acho que foi Satanás que inventou, é uma que diz: não tem nada a ver. Tem nada a ver, tem problema nenhum. Irmãos, aí você temos que, como eu já falei, ser luz. E como é que a gente vai ser luz se a gente está igual o povo de Israel, com saudade das coisas que a gente deixou para trás, com saudade daquelas felicidades momentâneas que a gente tinha, com saudade daquelas coisas. Aí o cara chega um amigo, aí te chama, aí o cara vai para ambientes que não deveria ir, e a Bíblia diz: você não deve amar o mundo, nem as coisas que há neste mundo. Essas coisas, o seu desejo passa, irmão. A vontade dá e passa. Mas a vontade de Deus, ela permanece para sempre. Amém. Então a vontade de Deus, ela tem que reinar na nossa vida. Se você está com vontade de ir para um ambiente que você sabe que Deus não vai se agradar, ora a Deus: Senhor, eu estou com uma vontade tão grande de ir para lá, mas não é essa de ir para lá. Tira, Senhor, de mim essa vontade, que eu tenho certeza que Deus vai tirar. O problema é que a gente tem vontade e muitas vezes vamos para cima do pecado. E o pecado, uma vez eu vi uma comparação, eu achei muito interessante, que o pecado é igual algodão doce. Algodão doce é para quem come, quem gosta, né? Eu, graças a Deus, não como mais não. Mas o algodão doce, ele tem um gosto bom, doce. Você come e não enche sua barriga. Ninguém nunca disse: eu enchi a barriga de tanto comer algodão doce. Você pode ter enchido a barriga de beber água. Aí você come muito, você sente muitas vezes dor de barriga, algum tipo de dor, vem dor no dente, alguma dor, e câncer, e não fica saciado. O pecado é do mesmo jeito, é bonitinho, é atraente, é legal, mas não satisfaz o ser humano. Destrói, acaba com a vida do ser humano. Então cuidado com esse algodão doce espiritual que Satanás quer dar a mim e a você. Tenham cuidado. Porque a vontade que deve prevalecer na nossa vida é a vontade que vai reinar eternamente, que é de Deus. Tiago 4,4. Tiago 4,4. Vamos ler isso aqui. Eu acho que até vai ser a última pergunta próxima, né? Se eu não me engano, Tiago 4,4 disse: esse aqui é vontade. Gente, já encontraram? Tiago capítulo 4, versículo 4.
falando também no mesmo contexto da amizade do povo comum, dos gostos mundanos, que os crentes não devem ter. E Tiago disse: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Você quer as coisas do mundo? Você pode até ir, mas saiba, você vai se tornar inimigo de Deus. Não é por Deus, é por nós. É a nossa natureza. Então, irmãos, para eu e você devemos ser amigos de Deus. Porque sendo amigo de Deus, nós vamos ter prazer nas coisas de Deus. A gente reflete muito com quem a gente anda. Se a gente andar com Cristo, a gente vai refletir Cristo. Você passa muito tempo andando com uma pessoa, uma hora ou outra você vai estar falando alguma frase que aquela pessoa fala. Pode ser qualquer frase, até uma besteirazinha. Pronto, eu tinha o pastor Ciro. Ele tinha umas frases, né? Sabe trabalhar, né? Aquela frase dele, né? Será o Benedito. A gente que tem um contato com o Ciro, sempre até hoje a gente diz, sabe trabalhar. Então frases de pessoas ficam e a gente acaba dizendo, pastor Fernando agora, por bondade, né? Aí às vezes ele fala, gente, por bondade. Davi, no culto de manhã, como é que a minha frase Não, uma palavra que você diz a rocha. Aí as meninas acabam dizendo, vai a rocha. Então, às vezes a gente tem um contato com a pessoa, a gente acaba falando aquilo que a pessoa fala. E do mesmo jeito é uma coisa ruim. Se você andar com uma pessoa que só diz palavrão, você vai dizer seu, né, aqueles palavrão, acha coisa normal. Então, se eu e você somos amigos de Deus, nós vamos falar coisas que Deus falaria, que Deus fala, que Jesus falou. Então, por isso que a gente deve ser amigo de Deus. Então, não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. E no final, que princípio a Bíblia estabelece para a orientação e comportamento sexual? Isso aí, Êxodo 20, 14 diz, não adultério, traz. Então ali é bem claro, é mais claro do que esse sol meu dia, não adultério. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 18, a Bíblia manda a gente fugir de algumas coisas. Vamos ver o que a Bíblia pede para a gente fugir. 1 Coríntios, a gente vai fechar, acredito que é com esse verso. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 9. Ok? Amém? Quem encontrou diz amém. Amém. Diz o seguinte. É isso aí? Vamos ver. 1 Coríntios 6, 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 18. Esse aqui. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Irmãos, tem casamentos que se acabam por causa disso. Como a gente falou lá atrás do casamento. Adultério, pornografia. Tem muitas pessoas hoje envolvidas na pornografia. Tem casais hoje que começam namoro, amanhã já estão ficando, vamos usar essa palavra para ser mais... É mesmo, gente. Eu fui demais. No outro dia, às vezes é no mesmo dia. Então as pessoas, em vez de fugirem da imoralidade, estão fugindo para cima da imoralidade. Essa semana passada a gente estava num canto ali, aí a gente chegou, quando a gente chegou, lá em Joel, no sábado à noite, a gente estava lá e Joel disse, homem, nós fomos ali na casa
na casa de Jefferson, que já estava fazendo na casa dele, lá perto da casa lá perto da igreja do Fidrânia. Aí Jefferson e Joel, primeiro foi Jefferson, aí viu 2 bicicletas. Aí Jefferson achou que era dois homens, querendo roubar as coisas que estão lá dentro, negócio de construção, essas coisas. E Jefferson voltou para chamar Joel. Quando chega lá Joel e Jefferson, com a lanterna, era um menino e uma menina. Não tinha 13 anos. Joel disse que não tinha 13 anos e a menina estava levantando a roupa. Estavam orando? A menina saiu desesperada. Com certeza não. A menina saiu desesperada, Joel disse. A minha chefe ficou envergonhada. Irmão, o que eu quero dizer? Os jovens de hoje estão indo para cima da imoralidade. E o problema é que isso muitas vezes, infelizmente, acontece na igreja. Estou dizendo aqui no organização não, estou dizendo geral. Às vezes acontece dentro da igreja. Jovens envolvidos em pornografia, casados envolvidos em pornografia, em imoralidades sexuais, aí acaba com o casamento, acaba com a família, às vezes o casal se envolve cedo e acaba se casando precipitadamente, e aí com um mês de casado, não é uma pessoa certa. Tem gente que se junta na mesma semana. Então, o povo de Deus, ele tem que ter cuidado com isso tudo. Acabou, não foi? O povo de Deus tem que ter cuidado com isso tudo. E qual é a resposta disso aí? Casados, não adulterar, solteiros, manter-se puros, não cometam imoralidades. Irmãos, resumindo tudo, que isso aí que é um estudo bíblico, muitos aqui já sabiam, mas é sempre bom a gente relembrar. Eu e você temos que ter princípios cristãos. Eu e você temos que ter esses princípios em nossa vida. Eu e você temos que ter um costume de orar. Eu e você temos que ter um costume de estudar a palavra de Deus. Eu e você temos que ter um costume de vir para a igreja. Eu e você temos que ter um costume de levar a salvação para as pessoas. Eu e você não podemos nos envolver com as coisas do mundo que estão aí afora, que as pessoas dizem que é bom, mas nós sabemos que não é. Que aquilo pode ser bom para a carne, mas para o lado espiritual não é. Aquilo não vai nos colocar no céu. Quem vai colocar nós no céu é Cristo. É Jesus que quer nos levar para lá. E Ele, quem quer nos levar para lá, Ele quer, olha, você mude. Você se transforme. Tem uma renovação na sua vida, Eduardo. Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Romanos 12, 2. Mas antes devemos deixar que Deus mude a nossa mente, para que a gente experimente qual seja a boa vontade, a agradável vontade de Deus. Irmãos, Deus Ele quer fazer uma transformação em nossas vidas. E Deus quer que a gente pratique isso aqui. Isso aqui está na Bíblia, não é só para a gente levar para as pessoas. Isso daí está na Bíblia para a gente primeiramente colocar em prática em nossas vidas. Sabe, tem um verso na Bíblia que as pessoas dizem, porque Jesus não voltou ainda. Lá em 2 Pedro 3, acho que é 3, segunda, que diz que Jesus ainda não voltou, porque Jesus está esperando que todos cheguem ao arrependimento. Aí a gente prega para as pessoas lá fora, mas Jesus quer que a gente também chegue ao arrependimento. Ele quer colocar em nosso coração este arrependimento, porque eu se arrependendo, se você se arrepender, a gente vai mudar. Não tem como uma pessoa se arrepender e continuar do mesmo jeito. Se ele se arrepender, ele muda. Mas eu chorei. Choro não significa arrependimento. Tem gente que chora por remorso, tem gente que chora de alegria, tem gente que chora de tristeza. Um arrependimento mesmo, genuíno, Deus coloca em nosso coração, e aí a mudança, e aí a transformação. Então é isso que Cristo quer para a sua vida, Francisca. É isso, Ney Fred, que Deus está querendo trabalhar na sua vida, porque é isso que eu sei que Deus quer também na minha vida. Deus quer que eu me arrependa dos meus pecados, que eu me transforme, porque Deus quer que esses ensinamentos que a gente viu aqui nesta manhã, são muitos, mas Deus quer que eu coloque isso na minha vida. Eu tenho certeza que se você vier aqui nesta manhã, porque você quer colocar na sua, tenho certeza que Deus já está trabalhando na sua vida. E como eu falei no começo, na minha oração, a gente poderia estar em vários lugares nesse momento, mas Deus nos trouxe nesta manhã para a gente adorar Ele aqui na casa dele. Se você tem um desejo de colocar isso em prática na sua vida, fique em pé. Vamos cantar comigo em tuas mãos. Tuas mãos. Vamos cantar, vamos finalizar.
E que à tarde você possa fazer alguma coisa. Visitar alguém. Falar de Deus para alguém. Ah, não tenho como ir lá para o campo missionário, lá perto da igreja. Vizinho, a sua casa tem gente. Na sua casa tem gente que provavelmente nunca ouviu falar de Cristo. Ou, se ouviu, não foi igual você já ouviu. Mas pregue para essa pessoa. Seja diferente onde você está. Seja luz. E se entregue inteiramente nas mãos de Cristo.